partir de agora, ninguém fala mais bobagem que está gravando, não é isso? Pedro estava querendo falar alguma coisa, Pedro? Pode falar, Pedro, nós estamos aqui para ouvir. Está sem microfone, Pedro? Liga o microfone aí. Espero que o Teams hoje não faça igual fez semana passada, né? Semana passada o som ficou horrível. Isso aconteceu com vários professores. Mas durante a semana... Oi, Chico. Pode fazer uma sugestão? Nem a sugestão, é a ordem. questão do vídeo mesmo, né? Eu falo dos filmes, dos vídeos. Sim. Eu só queria comunicar, porque eu pedi que né, foi eu mesmo que configurei o Moodle para a turma do dia, e eu solicitei ao Fernando, ao Rubens, ao pessoal da equipe de potência toda, que deixassem aberto. Então, os alunos nossos aqui, né, da turma da noite, né, podem assistir os vídeos que o Fernando tem gravado no dia. Então, é só acessar a eletrônica de potência, a outra disciplina de eletrônica de potência. Não vai pedir senha, não. Se pedir senha, a senha é EP, minúsculo. E lá tem vídeos que o pessoal está gravando sobre o assunto também, né? Sobre esse assunto, né? E, assim, não, é igual você falou, é tosco, mas tem mais informações. E é sobre a matéria e é do Cefet, entendeu? E tem outra vantagem, né? É outra pessoa falando, né? Sendo outra pessoa falando, às vezes fica mais fácil do aluno entender, né? Porque... São abordagens, né, diferentes, talvez, fica mais fácil, talvez, de usar outra linguagem, né? E eles já estão fazendo vídeo já há algum tempo, e eu, sinceramente, eu acho o Rubens, o Fernando, esses que você citou aí, são pessoas que fazem vídeos bons, certamente melhores do que eu faria, entende? Não é por comodismo, não, e também não deixa de ser, né? Se os vídeos deles estiverem, assim, digamos, tranquilos, eu não preciso fazer. A ideia, na verdade, exatamente essa. A ideia é que lá a gente ia dividir, né, os assuntos para não onerar e todo mundo ter que fazer os vídeos, as aulas, as videoaulas duplicadas, entendeu? Para não precisar. A ideia era essa, já que era o mesmo assunto, fazer para que todos tenham acesso, né? Aí, se o pessoal quiser, é só entrar lá na eletrônica de potência, né, outra disciplina, para ver os vídeos, ver os assuntos que interessam, né? Mesmo porque no semestre que vem eles terão o mesmo material que já está lá no mesmo lugar, entendeu? Não vai ser mais nessa disciplina, mas vai ser na disciplina de eletrônica de potência 2, que vai quarto módulo, que no caso do dia é a mesma disciplina que vai continuar com o mesmo acesso, entendeu? E acompanha também os materiais que o pessoal tem colocado, alguns materiais que o Fernando, por exemplo, só a título de curiosidade, ele está fazendo, né, está no final do doutorado dele, ele está dentro da área de eletrônica de potência, ele está muito ligado aí nas tecnologias que estão sendo desenvolvidas aí no mercado, está sendo pesquisada lá fora, está fazendo muita pesquisa, então ele traz muita coisa nova e coloca algumas coisas de novidade interessante para os alunos lá, né, na eletrônica de potência. Aí o pessoal que tem vontade de aprender um pouquinho mais, vai lá, dá uma olhada, né? Filtra as coisas que acha interessante, o assunto que está vendo aqui, vê a videoaula lá e aproveita, entendeu? Tá bom? Só uma sugestão. Então, é uma boa sugestão, é um bom lembrete, né? É isso aí, eu te agradeço mais uma vez, Francisco. Obrigada, bem, gente. Com relação à aula de hoje, a minha planificação é a seguinte: terminar parte daqueles exercícios que a gente começou na aula passada. A aula passada estava previsto ela toda com os exercícios. Aí deu aquele problema lá e a gente acabou não resolvendo os exercícios todos, né? Parece que só começamos. E hoje não vou resolver todos, não há necessidade. Acho que eu vou resolver só mais 2 para a gente não ficar assim muito tempo no exercício. E depois nós vamos passar para o assunto seguinte, que é o comportamento de um retificador com diodo roda livre. Aí eu vou passar aqui vou usar o PowerPoint para isso, né? Mas eu já coloquei lá no Moodle
duas coisas. Uma é um exercício sobre o assunto que nós vamos ver, sobre o diodo roda livre, e o outro é a solução do exercício. Né? A diferença dessa solução de um vídeo gravado é que não tem som. Então, esse exercício está lá, está resolvido passo a passo, né, com os cálculos todos, e na aula que vem a gente resolve esse exercício aqui usando o PowerPoint. Né? E se depois ainda tiver alguma coisa, alguma dúvida, né, alguma coisa que não ficou clara, na aula seguinte, né, na terceira, daqui a 2 semanas, a gente pode tirar essas dúvidas. Até lá, vocês assistem o vídeo, né, descritivo, vamos dizer assim, da aula relativo a isso. Estamos combinados? Sim. Então, tá. Então, vamos ao assunto de hoje, né, que é, conforme eu disse, a resolução dos exercícios. Eu me lembro que na aula passada a gente tinha começado nesse exercício aqui. Ó. O objetivo desses 4 exercícios que estão aí é a gente praticar cálculo de valores eficazes. Eu tinha até pensado falar uma coisa com vocês na aula passada, devido àquele atropelo, eu não falei, mas eu vou falar aqui agora, um pouquinho antes de entrar propriamente dito no exercício. É uma, digamos assim, uma revisão, um lembrete de coisas que vocês já aprenderam, mas que é sempre bom ficar lembrando. É o seguinte, na eletrônica, de um modo geral, e em especial na eletrônica de potência, interessa mais para nós as ondas cíclicas, os sinais cíclicos. Né? E quando a gente está trabalhando com cálculos de valores médios, eficazes, etc., a gente está se referindo às ondas cíclicas. Né? E as ondas, vocês sabem, elas podem ser, mesmo sendo cíclicas, elas podem ter um período transitório. Né? Eu costumo dizer, colocar 3 situações aqui, relativa à classificação das ondas. Elas podem ser cíclicas ou não cíclicas. As cíclicas, por exemplo, uma onda senoidal, uma onda dente serra, né, ela tem um período, conforme eu disse, a partir da hora que você liga, ou a partir da hora que se faz alguma modificação sobre ela, até ela se estabilizar, e a partir daí ela se torna cíclica. O período até ela se estabilizar e se tornar cíclica é chamado de período transitório. Geralmente, esses períodos transitórios, eles desaparecem, eles acontecem, né, depois de alguns ciclos. E, a partir daí, fica tudo igualzinho, todos os ciclos exatamente iguais. Né? E outra coisa importante também a se colocar aqui é que toda onda cíclica, ela pode ser simples ou composta. Ela é simples quando ela pode ser representada, ou quando ela é representada apenas por uma expressão matemática. Por exemplo, uma onda cíclica senoidal, a expressão matemática dela é a função, é a expressão da senoide, isto é, V igual V máximo seno de ômega t. Né? Outros exemplos de ondas cíclicas de uma só função, ondas cíclicas simples, né? É uma onda dente serra. Né? Ou ela pode ser composta, aí ela pode ser constituída dentro de um mesmo período por mais de uma função. Um exemplo disso é aquela tensão que a gente verificou na saída do retificador, que tinha uma parte senoidal e uma parte contínua. Aquilo ali era uma onda cíclica. Só que ela era composta. Por quê? Porque tinha uma parte que era representada por uma função senoidal e uma outra parte por uma função constante. Certo? Então, e essas coisas têm que ser levadas sempre em consideração quando a gente está fazendo os cálculos, quando está estudando o efeito daquele sinal, daquela onda em determinado circuito. E uma outra classificação também é que as ondas elas podem ser senoidais ou complexas. Né? Ondas complexas são todas as ondas não senoidais. Então, nós temos as ondas senoidais e as ondas complexas.
As ondas complexas sempre são formadas por somatória de ondas senoidais. Através da somatória de uma série de ondas senoidais, você cria qualquer onda que não seja senoidal, que tenha qualquer outro formato. Por exemplo, uma onda de serra, uma onda quadrada, elas são compostas por ondas senoidais. Então, tem as ondas senoidais e as ondas compostas por ondas senoidais, tá certo? E cíclicas ou não, mas nos interessa as cíclicas, tá claro? Isso é só um lembrete para a gente se localizar, porque isso é importante para quem está estudando assim, de forma, em caráter, digamos, formativo, conforme a gente faz os retificadores. Então, vamos aos valores eficazes. Isso aqui já foi falado na aula passada, se alguém tiver alguma dúvida, ficou claro na aula passada, aproveite e pergunte agora. É o seguinte, então, outra coisa, esses exercícios aqui são exatamente os mesmos que nós resolvemos quando calculamos os valores médios. Então, eu só, por questão até de ganhar tempo, eu repeti os mesmos exercícios, né? Só que agora eu estou calculando o valor eficaz. Então, as formas já não são as mesmas, a análise do circuito é a mesma. É até bom, se vocês não entenderam alguma coisa, se ficou uma coisa assim para arrematar, agora é a hora, entendeu? Esse retificador, por exemplo, nós calculamos o valor médio da tensão na saída. Nós analisamos, verificamos que o diodo ele conduz de 0 a π, durante esse tempo que ele conduz, a tensão na saída é igual à tensão de entrada, e a tensão no diodo é 0. Chega aqui, ele corta, né, em π, no instante igual a π, ômega t igual a π, ele corta, porque fica polarizado reversamente, e a partir daí a corrente é nula. Se a corrente é nula, não há queda no resistor, e a tensão fica toda no diodo, que é essa onda amarela aí, não é isso? No cálculo do valor eficaz da tensão na... Está enxergando direitinho aí, gente? Sim. Tá. Sim. No cálculo do valor eficaz, está se pedindo para calcular o valor eficaz da tensão na carga, tá certo? Então, interessa calcular o valor eficaz da função senoide de 0 a π, tá? Então, eu vou calcular o valor que essa onda produz, né, que é o valor eficaz dessa onda sobre a carga aqui. E valor eficaz, por definição, né, a maneira, assim, não é, eu estou dizendo que é por definição, mas eu estou falando um pouco assim, eu estou sendo simplista, né? Porque a gente tem uma justificativa disso, por que é representado por essa função. Mas acho que no momento agora dá para fazer dessa forma. Se vocês quiserem, num outro momento, a gente justifica melhor. Mas o valor eficaz, então, por definição, ele é considerado como sendo a raiz quadrada da média dos valores instantâneos quadráticos de uma determinada função. Qualquer que seja a função, você quer calcular o valor eficaz dela, o primeiro passo é elevá-la ao quadrado. E depois calcular a média dessa nova função. Porque quando você pega uma função e eleva ela ao quadrado, você está criando uma outra função. Às vezes até a forma assim, gráfica daquela função fica diferente, né? É uma nova função. Então, e essa nova função vai ter uma nova área da qual não, que você utiliza para calcular o valor médio. Então, calcula-se o valor médio dessa nova função e extrai a raiz quadrada. Isso é valor eficaz. No caso da senoide, vou dar um passo aqui, ó. No caso de uma senoide de 0 a π, tá certo? Então, nesse caso especificamente, nós temos o seguinte, aqui está, ó, o valor eficaz daquele pedaço da senoide é igual a raiz quadrada, né, de Vs máximo ao quadrado, V seno de ao quadrado de ômega t. O que é isso? Ó, Vs máximo ao quadrado, V seno ao quadrado de ômega t é o quadrado da função seno. Então, pega-se a função seno e eleva ela ao quadrado dessa nova função aí. Como me interessa só o intervalo de 0 a π,
eu vou integrar essa nova função de 0 a π e dividir pelo período e, consequentemente, calcular o valor médio daquela nova função. Aquele valor médio dividido pelo período, desculpe, aquele valor médio, extraindo-se a raiz quadrada dele, é o valor eficaz. Tá certo? Então, repetindo para ficar mais claro e falar mais sem atropelo. O valor médio daquela função V máximo seno de ômega t de 0 a π é igual a raiz quadrada de Vs máximo seno ao quadrado ômega t, tá certo? É o valor médio desta função. Então, você tem que integrar de 0 a π, né, essa função, e dividir pelo período e calcular a área correspondente e depois extrair isso quadrado. Simples. E é a forma de fazer para qualquer função. Né? Se você tiver uma função mais complexa, a coisa fica mais... vai ficar muito difícil e aí a gente vai entrar num cálculo mais avançado. Mas na eletrônica, na nossa eletrônica de nível médio, a gente não entra em funções muito complexas, não. Normalmente a gente trabalha com valores eficazes de ondas senoidais ou cossenoidais em função constante. Quando a onda é muito complexa e a integral fica muito difícil de resolver, a gente aconselha você usar um outro processo, não esse processo. Por exemplo, um processo gráfico, usando curvas, ou usando simuladores. Tá? Mas quando é a função mais simples, né, que é a senoide, que é a função mais simples que existe, a senoide, eu acho a senoide mais simples até que a função contínua, né, de uma maneira geral, então não tem problema fazer o cálculo. Bem, então resolvendo aqui, ó, passo seguinte aqui, ó, é resolver a integral. O que eu fiz aqui? Eu peguei a constante e coloquei fora do sinal de integração. Ficou, então, V máximo ao quadrado sobre 2π. E aqui, ó, que eu estou circulando aqui, ó, é a integral de seno ao quadrado. Integral de seno ao quadrado é ômega t sobre 2 menos seno de ômega t sobre 4. Né? E como é a integral definida, né, tem os limites aqui de integração, eu estou representando aqui os limites de integração. Então, isso aqui que nós estamos fazendo é calcular a área daquela nova função dentro durante o intervalo, né, uma área correspondente, né, ao intervalo de 0 a π. Né? Passo seguinte aqui, ó, aqui embaixo, o que nós temos aqui? Ó, ainda continua com V máximo ao quadrado sobre π e substitua aqui, ó, na função integral de seno ao quadrado, os limites de integração. Isso é, eu estou aplicando aqui aquele teorema fundamental de cálculo, que diz que o resultado da integral definida é a função antiderivada resolvida para os dois limites de integração. Então, para fazer isso, basta pegar a função, essa função aqui, que é a antiderivada, ou a integral de seno ao quadrado, e substituir onde tem aqui ômega t, o valor correspondente a ele, que no caso é o π e o zero, quer dizer, é a função, essa função aqui, ó, para π menos ela para zero. Então, primeiro que eu fiz aqui, ó, nessas duas frações aqui, ó, eu coloquei no lugar de ômega t o limite superior da integração, que é π. Então, ômega t aqui eu pus π, seno de 2 ômega t ficou seno de 2π por 4. E o seguinte aqui, ó, é menos ele de novo, é menos tudo isso de novo para zero. Então, onde tem ômega t, eu pus zero. Então, ficou aqui, ó, é menos, né, é menos 0 sobre 2, né? Como é menos a função, né? Então, e aqui já é menos, então é menos que fica mais. Então, é seno de 2 vezes 0, que é 0 sobre 4. E colocando os valores simplesmente aqui, ó, eu coloquei os valores e resolvi, ficou isso aqui. Ó. A única coisa que eu fiz é isso, no lugar de... coloquei o π aqui, coloquei o seno de 2π aqui, etc, etc, né? E já colocando os valores, chegou-se a essa expressãozinha aqui, ó, que já é o resultado, né? Basta pôr os valores aqui e resolver, mas eu quis dar mais um passo, para chegar a uma outra conclusão mais na frente aqui, ó. Qual seja, olha aqui, o π aqui eu cortei com o π,
né? Ficou, então, 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. E lá em cima continuou Vs ao quadrado, Vs máximo ao quadrado, né? Aí, o que eu fiz? Extraí raiz quadrada. Como é raiz quadrada, né? Extraí em cima e embaixo. Não modifica a expressão. Então, aqui ficou raiz quadrada de Vs máximo ao quadrado, e embaixo ficou raiz quadrada de 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado aqui é 2, e raiz quadrada de Vs máximo ao quadrado é Vs máximo. Então, essa expressão aqui, ó, é a expressão genérica do valor eficaz para aquele tipo de onda, isto é, uma senoide definida entre 0 e π. Né? É a mesma fórmula que vocês usaram quando calcularam o valor eficaz na saída de um retificador lá no módulo passado. Lembram dela? Bem, colocando os valores aqui, desculpem, eu vi fazendo essa bobagem aqui, colocando os valores aqui, ó, no lugar de V máximo eu ponho os 200, total, eu chego à conclusão que a tensão eficaz é 100 volts. É uma tensão cujo pico é senoidal, cujo pico é 200, o valor eficaz é 100, é a metade. E a corrente? Aplica-se a lei de Ohm. Agora, é importante lembrar que não é simplesmente aplicar a lei de Ohm, não. É que a função I máximo seno de ômega t, tá certo? Tem a mesma expressão do valor eficaz, porque se trata de uma senoide também, ou parte de uma senoide também, porque a carga é resistiva. Ela sendo resistiva, a forma de onda de corrente no período da sua existência, que é de 0 a π, é também uma senoide. Então, fazendo o mesmo processo de calcular o valor eficaz, chega-se à mesma expressão, né? E a diferença é que uma eu tenho V máximo ao quadrado e a outra eu tenho I máximo ao quadrado. Só que I máximo ao quadrado é V máximo sobre R. Então, já que vai dar tudo a mesma coisa, eu pego a mesma expressão aqui para valor eficaz e divido pelo resistor e pronto. Entendeu? Mas veja bem, eu só pude fazer isso porque a, a expressão matemática da corrente é igual à expressão matemática da tensão, né? Com a diferença de que os valores instantâneos de corrente são iguais aos valores instantâneos de tensão sobre a resistência, o que é característico em um circuito puramente resistivo. Não sendo assim, não pode ser feito dessa forma. Tá claro, gente? Ficou alguma pergunta? Aqui no segundo exemplo, o que eu fiz? Só tirei só não, fiz mais do que isso. Eu troquei o diodo por um tiristor e coloquei o resistor, um indutor em série. Do mesmo jeito que nós fizemos lá no caso do cálculo do valor médio, né? Não há necessidade de repetir tudo aqui, porque está lá. Eu coloquei aqui só por questão didática, né? Nós calculamos o φ, o beta, etc., para desenhar a forma de onda. A forma de onda aqui é exatamente aquela mesma que nós analisamos. Eu volto a perguntar, ficou claro isso ou vocês gostariam de uma explicação para entender melhor? Essa onda, por exemplo, aqui, tem algum detalhe nela que não ficou claro, perfeitamente claro? Plim, plim. Ninguém falou nada, é porque ficou, né? Bem, então vamos ao valor eficaz. Valor eficaz de quê? Primeiro, o valor eficaz da tensão. Observe que a tensão ela é zero num período e zero em outro período. E ela vai existir de 110 graus, ela tem um formato senoidal de 110 graus até 230 graus. Veja bem o que eu falei, toda onda cíclica, ela pode ser simples ou composta, né? Essa aqui, eu pergunto, essa é simples ou composta? Essa onda que vocês estão vendo aqui, para tensão, ela é simples ou composta? Quem me responde aí? Acho que é simples. Simples, né? Quem acha que não é simples? Todo mundo concorda. Pode falar, gente.
Supõe que nós estamos numa aula, eu estou lá em pé na frente de vocês, vocês estão querendo falar. É a mesma coisa, é só falar. Aqui com a vantagem, que eu não, vantagem até certo ponto, né, que eu não estou ouvindo vocês podem falar mais à vontade ainda, né? Eu acho que ela é composta de vários senoides. Por quê? Desculpe ter falado por quê com você e não falei por quê para o outro, né? Devia ter falado a mesma coisa, né? Ele diz que ela é simples, né? Isto é, só tem uma senoide. Você diz que ela é composta porque ela tem várias senoides. Essa azulzinha aqui também. Estou me referindo a ela. Azul é 0 até aqui, pula lá para cima, segue o formato senoidal, volta para o 0 e fica. Você vai manter o que você falou ou quer mudar? Para não ficar o suspense, né, gente? Deixa eu explicar. Ela é composta. Ela é composta por uma senoide e um 0. Porque daqui até aqui, ó, de 0 até 200, até 110, tem uma função 0 aí. 0 ômega t, assim como daqui até aqui. Entendeu? Zero é uma função. É uma tensão contínua igual a 0. Se você for calcular a área abaixo da curva de tensão, você vai calcular uma área 0, mais a área azul, mais uma área 0. Obviamente, você não precisa de calcular o 0, mas você está considerando essa situação. Porque a onda ela não passou a existir aqui e parou de existir aqui. Isto é, ela não começou em 110 e terminou em 230. Ela começou em 0 graus e terminou em 2π, entendeu? Então, tudo que existe de 0 até 2π faz parte dela, inclusive o 0. 0 não é a mesma coisa de uma senoide, então é outra função, entendeu? Podia ser uma tensão diferente de 0 também, mas é 0, então é 0, então ela é composta, tá? Normalmente a gente não preocupa muito com o 0, né? Quando a gente for, por exemplo, aqui, ó, montar a expressão do valor eficaz, fica implícito que você tem aqui mais um pedaço, mais uma porção, mais uma outra função, que é a função 0, que é a função 0. Vamos chamar de função 0, entendeu? Então, eu vou somar essa aqui mais o 0. 0 ao quadrado, vamos dizer assim, né? Que é 0. Entendeu? Então, esquece aqui, ele considera só a senoide, mas você fica sabendo que a função é composta. Tá certo? Nesse caso, então, considerando a senoide azul, eu usaria essa fórmula aí? Sim, vamos checar? Vamos fazer aqui, ó. Então, a função, primeiro passo para calcular o valor eficaz da função azul, né, é elevar a função seno ao quadrado. Então, fica V máximo ao quadrado e seno ao quadrado, primeiro passo. Não vai dar a mesma função, né? Vai dar uma funçãozão, vamos dizer assim, ó, vai ser ao quadrado, então vai dar um pedação grande aqui. Tá certo? Lembrando uma coisa, gente, é a seguinte, quando você eleva uma função ao quadrado, muitas vezes ela conserva o seu formato, e muitas vezes não. Tá? Beleza? Depois a gente pode verificar a forma. Depois não vão ter tempo de fazer isso, mas vocês podem consultar depois qual que é a forma da função seno ao quadrado. Eu acho interessante vocês fazerem isso. Qual que é a forma dela, do gráfico dela. Tá? Beleza? Não vou falar nada, não, vou deixar para vocês verem depois. Mas não importa a forma agora, não. A forma de onda que vai aparecer é essa, eu só elevo ao quadrado para calcular o valor eficaz, tá certo? Opa, fiz uma bobagem aqui, beleza? Então, ficou assim, ó. A montagem da expressão do valor eficaz. A raiz quadrada de quê? Da média da função V máximo, Vs máximo ao quadrado, Vc ao quadrado, tá? Então, a integral é de alfa, olha bem, alfa até beta, isto é, desse ponto até esse, de Vs máximo ao quadrado, seno ao quadrado, você fez isso, calculou a área, dividiu pelo período, calculou o valor médio, extraiu a raiz quadrada, calculou o valor eficaz. Entendeu? Volta a mesma situação aqui, ó. Vs
VORMS ao quadrado. Gente, acho que eu estou fazendo uma bobagem aqui, viu? Vou ver se vai dar certo aqui. Eu coloquei no PowerPoint para quê? É o F5, né, Francisco? Para vocês enxergarem melhor, tem esse recurso aqui, eu estou perdendo. Fica melhor. Eu esqueci completamente. Pronto. Melhorou, não melhorou? Melhorou? Melhorou. Desculpe aí, é só meio pastel mesmo, tá? Bem, eu estava dizendo, aqui, ó, achei o mouse. Então, o valor eficaz dessa função aqui, desprezando a parte de zero, que é zero, né? É a raiz quadrada de quê? Mesma coisa, eu peguei na solução, na integração aqui, eu peguei o constante, pus para fora, tem aqui, ó, VS máximo ao quadrado, igual eu fiz no caso anterior, e lá dentro ficou a integral de seno ao quadrado. Seguindo o mesmo passo, né? Colocando aqui, ó, beta e aqui beta, por quê? Porque eu estou integrando de alfa até beta, e aqui entra primeiro a função do limite superior de integração menos para o limite inferior de integração. Então, ficou beta sobre 2, tal. E aqui a mesma coisa, ó. O inferior é alfa, pus o alfa aqui, sem de alfa aqui, só isso. Ficou esse menos aqui e mais aqui, quer dizer, inverter os sinais, porque a primeira antiderivada menos a segunda antiderivada. Aí, substituindo os valores, né, no lugar de betas, como é que tem que dar o número, chamar a atenção para um fato. O beta aqui, ó, tem que ser em radiano, tudo aqui tem que ser em radiano. Então, eu fiz a conversão de 230 graus para radiano, que dá isso aqui. É só fazer uma regrinha de 3. Qual regrinha de 3? Né? Como ele está em graus, né? Então, x em graus equivale a tantos pi radiano. O ângulo x aqui, por exemplo, 110 ou 230, equivale ao valor que eu estou procurando. Então, fazendo essa regrinha de 3, eu tenho aqui em radiano o valor do beta. Como é seno aqui é indiferente, né? Por seno, tanto faz. Né? É só você não esquecer que na hora que for usar a calculadora, ela está lá para radiano ou para graus. A mesma coisa aqui eu fiz para o alfa, tal, né? Coloquei os valores aqui, procurei não errar, mas do jeito que eu sou meio assim, não vou falar pastel não, mas mais ou menos, eu posso ter errado uma continha, se vocês quiserem depois conferir. Bem, aí chegamos a esse valor aqui, ó, 81,3 volts, é o valor que um voltímetro na escala de corrente alternada mediria se ele fosse ligado entre esses pontos aqui, ó. Correto? Vale lembrar, gente, que esse valor que o voltímetro vai medir, presta bem atenção no que eu vou falar, isso é extremamente importante, é o valor eficaz da onda. Certo? Veja bem, é o valor eficaz da onda, porque existe ainda o valor eficaz da ondulação. Né? A ondulação leva em consideração só a componente variável da onda. E o valor eficaz da onda leva em consideração o valor eficaz da ondulação e o valor da componente contínua que tem naquela onda. Em retificadores sempre vai ter essas duas, sempre não. Pode acontecer uma situação de não ter. Né? Por exemplo, se o valor médio da onda for 0, significa que só tem a ondulação. Tá? Se a parte de cima for igual a de baixo. Mas só nessa situação. A onda sendo deslocada para cima ou para baixo, vai ter sempre uma componente contínua. Tá certo? Portanto, seu valor eficaz vai ter uma componente alternada e uma componente contínua. Se você usar um voltímetro para medir a tensão aqui na saída, você tem que tomar cuidado. Se for um voltímetro daqueles antigos, de ferro móvel, ele mede o valor eficaz da onda, certo? Ele mede direto esse valor que nós calculamos aqui. Se for um voltímetro digital, que tem um filtro na entrada dele, o filtro absorve a componente contínua e deixa passar a componente variável da onda. Então, ele vai medir o valor eficaz da ondulação, que não é esse valor aqui.
Às vezes, o valor eficaz da ondulação, se o retificador for muito bom, ele é muito pequeno. Às vezes, dá um valor eficaz da onda grande e um valor eficaz da ondulação pequena. Por quê? Porque o retificador tem uma componente contínua muito grande. Nós vamos falar isso melhor no futuro, tá? Se a gente tivesse laboratório, eu mostraria para vocês. Agora, para você medir o valor eficaz da onda, isto é, esse 81,13 volts aqui, com voltímetro digital, esse voltímetro digital tem que ter a função que é CACC, isto é, ele mede o valor eficaz das duas componentes, senão ele vai medir só da ondulação. Tá certo? Além do fato ainda de ter aquela questão de que os voltímetros mais comuns, eles são, digamos assim, projetados, né? Tem um algoritmo lá que calcula os valores, né? Só para senoide, só para funções exatamente senoidais. E como essas funções aqui não são senoidais, vai dar erro. Aí você tem que usar um voltímetro RMS que já é preparado para indicar o valor da onda, não importa se ela é senoidal ou não. Beleza? Isso vocês podem ver lá com o Fernando, lá. Ele vai explicar melhor se já não explicou, né? Quando vocês medirem tensões em saídas de circuitos, que as ondas não são perfeitamente senoidais, nem puramente contínuas. Tá claro, minha gente? Falar. Eu fiquei na dúvida no cálculo desse beta aí. Sim. Tá. Você falou que é passar ele para pi. Como que chega esse valor a 4,01? 4,01. Assim, não é o cálculo não é o cálculo do beta. O cálculo do beta foi feito aqui em cima. Ah, não, eu sei. Eu falo para chegar. Conversão de graus para radiano. Tá? Eu fiz uma regrinha de 3, e a regrinha de 3 eu já até decorei essa regrinha. Eu pego o ângulo em graus, divido. 230. Oi? 230. Aí você divide? Divido por exemplo, pelo semiciclo positivo, por um semiciclo, 180 graus, e multiplico por π. Aí eu tenho o resultado em radiano. Então, faz o cálculo aí, 230 sobre 180 vezes π. Na realidade, eu estou aplicando a regrinha de 3. Ah, não, deu, entendi. Entendi. Obrigado. Por nada. Vamos continuar aqui, então. Então, deu isso aí, vamos para frente. Gente, eu estou aqui, eu gosto tanto de ficar falando que eu não estou vendo o tempo passar. Como é que nós estamos de tempo aí? Agora é 8h38. Então, já está quase terminando. Gente, olha aqui, tem uma coisinha aqui, ó. Vocês não devem ter... Acho que por questão de elegância, vocês vão me perguntar, por que eu não estou calculando o valor eficaz da corrente, eu calculei o valor eficaz só da tensão? Olha aqui, ó. Apresentar a forma de onda tal, e logo em seguida eu calculei o valor eficaz da tensão e nem falei nada da corrente. Por que eu não pego aqui essa tensão eficaz de 81,13 e divido por alguma coisa, tipo um resistor, igual fizemos lá no caso do valor médio? Mas nesse caso deve poder sim, né? Porque o indutor devolve a energia que ele consome. Sim, o indutor devolve a energia que ele consome. A tensão média no indutor, por isso, é 0, mas a eficaz não é 0. Por exemplo, a senoide, o semiciclo positivo dela não é igual ao negativo, o valor eficaz da senoide é 0, o médio é 0, como acontece no indutor aqui, mas o valor eficaz não é. Então, quando é valor eficaz, você não pode fazer, porque você está trabalhando com funções quadráticas. Os negativos, você lembra que eu falei? Os positivos são multiplicados pelos positivos, todos os valores instantâneos positivos são multiplicados, são elevados ao quadrado, então desaparece o positivo, quer dizer, fica só o positivo. E os negativos também, ao ser elevados ao quadrado, fica positivo, então só dá valor positivo. A questão é a seguinte, quando você for calcular o valor eficaz de uma onda, olha a definição dela, valor eficaz de uma onda. Não importa qual é a onda, pode ser de corrente ou de tensão. Voltando à forma aqui, ó. Olha a definição de valor eficaz aqui embaixo.
né? Você pega a função, y, em função de t, e eleva ele ao quadrado. Integra, tal, tal, tal. Veja bem esse detalhe aqui, ó. Você tem que pegar a função e elevar ao quadrado. Então, vamos pegar lá, vamos ver a forma de onda que vai estar lá. Olha aqui, ó. A função, a corrente, né? A função corrente é a vermelha. A parte de zero, ela existe, mas não vou considerar, porque zero ao quadrado é zero ao quadrado, tal, tal. Vou pegar só esse pedacinho dela aqui, ó. Essa é a função que eu tenho que elevar ao quadrado, integrar e dividir pelo período. Vocês lembram da fórmula matemática dessa função? É aquela que originou o ábaco de Puch-Love. É uma expressão que põe qualquer um doido. Se você for integrar ela, você vai ficar doido. Se você levar ao quadrado e integrar, você vai ficar mais doido. Então, não é feito isso normalmente. A gente, no nível técnico, não fazemos isso. Então, quando você quiser calcular o valor eficaz de uma corrente que não tenha formato senoidal, sugiro que você use um simulador, entendeu? Ou pega uma calculadora programável, coloca aquela expressão lá e manda a calculadora integrar e tal, tá? Graças a Deus nós temos os simuladores aí que já fazem isso direto. Então é só você montar esse circuito lá no PC e manda calcular o valor eficaz para você, tá certo? A gente podia fazer isso para os valores médios, tal, tal, mas interessa para nós aqui é a parte formativa, como eu já disse para vocês, é a interpretação, né? Essas coisas que a gente só consegue falando. E lá no PSIM não acontece isso. O PSIM é mudo, né? Qualquer simulador. Ele vai te comprovar alguma coisa, mas não vai te explicar nada. Entenderam? Então, se você quiser calcular o valor eficaz de uma grandeza não senoidal, complexas como essa aqui, você tem a opção de usar o simulador, você tem a opção de usar uma calculadora programável e tem a opção também de usar gráficos normalizados. A gente encontra alguns gráficos normalizados que permitem a gente calcular esses valores. Os gráficos normalizados são soluções algébricas, né, dessas expressões mais elaboradas, tá? Então, nós vamos pedir isso para vocês, o cálculo disso aqui geralmente é feito em nível superior. Tá claro? Bem, gente, infelizmente a aula acabou, né? Mas eu estava esperando resolver 2 exercícios, resolvi 2 exercícios. Esses 2 aí, eu vou colocar esse exercício resolvido amanhã no Moodle para vocês, já com essa solução aqui toda, essas expressões todas lá. Aí vocês dão uma lida em casa e se tiver alguma dúvida ainda, na aula que vem a gente tira, antes da aula, antes de começar o assunto da aula. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Vou fazer a chamada feita. Parei a gravação.